Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Estamos seguindo no nosso objetivo de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, atualmente, neste episódio de número 274, estamos na sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, também um tema que parece muito falado na doutrina espírita, né? No capítulo 31, intitulado Aflição. Vejamos, a convidada especialíssima é a Ildamar, que vai trazer novas reflexões, surpreendentes reflexões sobre o tema. Você não perde por esperar. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir juntos, tá? Obviamente, todo o suporte de Emmanuel. E aí a gente aproveita para te informar. Tem toda uma bibliografia complementar que está aí na descrição do podcast, no YouTube, nas diversas plataformas. Tá facinho de acessar porque tem o link também, tá? Então aproveita esse nosso convite para você também estudar e aprofundar sobre o tema, tá? Porque quanto mais a gente aprofunda, mais a gente tem condição de buscar, através do conhecimento, novas compreensões e novos entendimentos a respeito do tema. Aí você já aproveita, vou sugerir a sequência. Escuta com a gente, entra na bibliografia complementar, clica nos diversos links, lê as mensagens e já se prepara, porque a gente tem o nosso momento de debates, discussão em conjunto, onde a gente volta, revisita o tema. E aí você pode participar, colocar sua dúvida, sua colocação, sua sugestão, sua crítica, enfim, tá? A nossa live acontece no canal do YouTube, no mesmo dia do lançamento do podcast. Quem vai estar coordenando é o Juninho. Aí o Damar volta com a convidada super especial, que é a Ideusa, tá? Então tá imperdível. A Lana nos comentários, enfim. E você, que vai estar lá junto da gente também, tá bom? E o último convite é para você ficar até no final, porque a gente também tem o nosso momento de oração. A gente sempre seleciona uma poesia para nos inspirar. Dessa vez, a Ildamar que escolheu uma poesia. Ela queria que fosse Maria Dolores, mas a gente descobriu que é de Casimiro Cunha. Não por isso menos bela, menos inspiradora. Já fica aqui o convite para você fazer a prece com a gente no momento de oração. Já falei demais, né? Então vamos para o nosso podcast com o nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse instante de estudo e reflexões do Grupo Espírita Irmão Áureo. Em nosso podcast de hoje, trazemos como base o capítulo 31 do livro Ceifa de Luz, onde o benfeitor Emmanuel traz uma lição muito interessante intitulada Aflição. Muito temos estudado sobre este tema, muito temos comentado sobre ele e arrisca dizer que, passando em revista nossas dificuldades cotidianas, tanto como humanidade ou no aspecto individual, podemos identificar que a aflição tem representado uma companheira constante nos dias atuais. Se aflige pelo que se tem, pelo que não se tem, pelo que é, pelo que não se é, pelo que talvez nem virá. Veja aí a questão do impacto da ansiedade nos dias de hoje. A grande disponibilidade de informações, de opções para escolha, os convites inúmeros, as distrações, a falta de discernimento na identificação do que nos é verdadeiramente útil e necessário, tem nos gerado aflições, ansiedades, descontentamentos, que poderiam ser evitados, segundo a vasta bibliografia disponível para este tema, tanto na doutrina espírita quanto em outras que contribuem para a saúde integral do ser. Para que cada um de nós possamos chegar à nossa própria conclusão, vou destacar aqui algumas delas, que possamos ter ouvidos de ouvir, atendendo à expressão de Jesus quando nos conclama ao discernimento. Primeiramente, recorramos ao dicionário e vamos identificar que a aflição é um estado daquele que se sente aflito.
É um sentimento persistente de dor física ou moral. É ânsia, agonia, angústia. Aflição, portanto, é sinônimo de tortura, de ansiedade, aperto, tormento, tribulação. E ouçam bem, queridos ouvintes, também identificamos que o contrário da aflição é prazer, alegria, contentamento. Olha que interessante, contentamento. Então, por que inúmeras vezes optamos por nos encontrar nas faixas da aflição, enquanto poderíamos estar nas de contentamento e alegria? Não é uma pergunta simples. A resposta carece de uma análise mais profunda e é individual. Então, ouçamos alguns pontos que Emmanuel destaca nesse capítulo 31 do Ceifa de Luz e que corroboram para o nosso entendimento. É interessante que Emmanuel inicia o capítulo citando João: olhai por vós mesmos. Olha que significativo, olhai por vós mesmos. Então ele diz: cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós mesmos o grande problema da vida. Olha que interessante, somos em nós mesmos, né, o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. E olha o que o Emmanuel traz: não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Quanta riqueza nesses apontamentos de Emmanuel! As aflições que trazemos no retorno à Terra, nas experiências regeneradoras que a reencarnação permite, a contabilidade divina, justa e sábia, permitindo o aproveitamento integral de todas as experiências, se assim o quisermos, né? Porque a opção é individual. A enfermidade, a condição social, os desafios sob o templo doméstico, os desafios da renúncia e dedicação ao bem, dentre tantos outros exemplos que Emmanuel destaca nessa lição, que depois eu convido vocês a lerem integralmente. E ele ainda coloca lá na lição que a aflição, quando vista por ensinamento bendito, propõe-nos as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Então, são pontes, né? Poderíamos assim analisar. Eu fiquei pensando, né, que as aflições que muitas das vezes convertemos, os desafios de cada dia, eles devem ser vistos por nós na perspectiva de pontes. Pontes que facilitam a nossa travessia de caminhos pretéritos, né, para novas oportunidades de viver pleno hoje. E se vivermos pleno hoje, consequentemente no futuro, também o viveremos, quando sabemos valorizar a oportunidade. Aí sim podemos ter este contentamento, que é exatamente o oposto, né, da aflição. Por isso o destaque de Emmanuel na lição: não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Vejam bem, o sofrimento por si só não traz ensinamentos úteis. É preciso saber aproveitar, escolher entre o bem e o mal sofrer que o Evangelho nos ensina. Então aqui vale, né, recorrermos ao Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que eu convido a todos que possam ler integralmente esse capítulo. Então lá, Kardec reúne, né, nas orientações dos espíritos, a causa atuais das aflições, a justiça das aflições. Ele traz também das provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então ele vem trazer que as vicissitudes da vida, elas têm, né, elas promanam de duas fontes diferentes, né, que precisam ser distinguidas. Umas da sua causa na vida presente, outras na passada, as causas anteriores e atuais das aflições. E quando ele fala da justiça das aflições, ele coloca, né, que
que somente na vida futura pode-se efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Então, sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, como é destacado no Evangelho. Então, logo, né, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa, né? Isso é o que nós devemos, né, empreender, devemos compenetrar. E ainda fala dessas provas voluntárias verdadeiro silício, né? Por quê? Porque as provas, ela têm o objetivo, segundo consta no Evangelho, de exercitar a inteligência, né? A paciência, a resignação. Então, o homem, né, nós podemos nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigar para que procuremos os meios de vencer as dificuldades. Então, são oportunidades. Então, vejam, né, queridos ouvintes, mais uma vez podemos concluir que a necessidade existe, decorrente das causas atuais ou anteriores e até dessas provas voluntárias. Mas não é o quê? Então, não é saber se é das causas anteriores, se é das atuais, se é uma prova voluntária, mas sim o que faz diferença é o como, né? Então, a gente sair do quê para ir para o como. Então, como vamos vivenciar cada oportunidade que nos chega, cada desafio que se apresenta? Então, isso é que será o diferencial individual e a parte do individual para nós como coletividade. Então, qual que é a nossa escolha? Vamos permanecer nas zonas da aflição ou vamos já buscar um contentamento possível? Então, aí há a decisão individual. E o benfeitor Emmanuel, ele aprofundou esse tema e várias outras de suas obras e mensagens, permitindo a cada um de nós uma reflexão consoladora. Então, sobre a inspiração das palavras de Emmanuel, que são um verdadeiro alento para cada um de nós em momentos de desafios, de dificuldades maiores, a gente vai encontrar, né, esse roteiro, esse destaque que ele faz, né, de como poderíamos enxergar, em qual perspectiva essa aflição, os desafios que nos chegam, né? Não nos afligindo, mas muito pelo contrário, né, tornando ela essas fontes. Então, aqui no livro Fonte Viva, tem duas lições interessantes. Não te perturbes, que é a lição 16, e o estímulo fraternal. Então lá Emmanuel destaca: quando conseguires superar as tuas aflições para criares alegria nos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar tua aventura. Olha o contentamento. Então, o outro como ponte, né? Tudo aquilo que fizermos ao outro, retornando para nós como bem, né? E como oportunidade de melhoria. E ele destaca: não te perturbes, pois, diante da luta, e observa, né? Porque observando nós vamos conseguir enxergar. Então ele acrescenta: o que te parece derrota, muita vez, é vitória. E o que se te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida interna. Então é ter olhos de ver, é ter ouvidos de ouvir. E tem outra lição muito importante, que é do livro Aflição Vazia, a lição 42, na verdade, a lição chama Aflição Vazia, o livro é Encontro Marcado. Então lá, Emmanuel trata o problema da ansiedade, esse problema tão atual, né? Essa quase uma pandemia, né? Uma endemia aí. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência não apenas em auxílio dos outros, mas igualmente em favor de nós mesmos. Ele diz: aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova evidenciando consciência tranquila. E olha que oportunidade, nós nos encontramos no mundo de provas e expiações. Então é aqui o terreno fértil, né, onde nós vamos poder, né, ir a cada experiência, a cada encarnação, e dentro desse ciclo de progresso, né, de evolução, nós podermos fazer essas provas, né? Mas o aluno honesto aí, que deu melhor, então ele segue com mais tranquilidade para esse exercício. E no livro Conforto, Emmanuel traz uma lição: não te aflijas, então põe: não te aflijas diante do quadro de lutas que te arrebatam ao torvelinho das provas inevitáveis, porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício dos semelhantes. Olha que interessante, por ocasião do incêndio, não é a precipitação que salva ou retifica, e nem apagaremos o fogo crepitante atirando-lhe combustível. Olha que interessante, então não é a precipitação,
né? E nem é atirando combustível, muito pelo contrário, né? Então, olha que interessante. E também no livro Inspiração, né? Ele traz: acolhe tuas dificuldades quando não conseguires acolhe as tuas dificuldades quando não consigas extingui-las, somando-as pouco a pouco sobre o esforço da tua energia serena, de novo aí a serenidade, né? E para encerrar essa contribuição de Emmanuel, né, esses destaques, no livro Religião dos Espíritos tem uma lição muito interessante que chama Examina a Própria Aflição. Então lá, Emmanuel nomeia, né, ele fala que as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Então ele pede para a gente examinar a própria aflição para que ela não se converta na nossa inquietude, né? Não converta a tua inquietude, na verdade, em arrasadora tempestade emotiva. Então, deixa eu reler aqui, né? Que eu me perdi um pouquinho. Então ele fala: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva, né? Então aí, né? Como, né? Então ele põe, né? A aflição do egoísmo chama egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. E olha que interessante para os dias atuais. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Então, cada criatura tem a aflição que lhe é própria, né? Então, e aí tem os desafios em todas as áreas, como falando, no doméstico, profissional, na área do nosso raciocínio, do nosso sentimento. Então, há que ter vigilância, né? Então, não há dúvidas. Em cada uma dessas mensagens, em tantas outras, encontramos as respostas, o roteiro para o bem sofrer e para que possamos sair desse círculo vicioso, né? De uma aflição para outra. O chamado é para que possamos optar por não nos deixar mais nos emaranhar nas teias da aflição, sem proveito, apenas desperdiçando as oportunidades benditas de bem viver, como espíritos imortais que somos e sob a bênção da justiça divina. E aqui, né, já partindo para o nosso encerramento deste tema, né, porque ele é muito desafiador, então a gente recorre também à questão 908 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas e se tornam más. Aí os espíritos respondem, né? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Então, olha aí, né? Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Olha o equilíbrio, né? Então, a paixão propriamente dita, ela não é uma necessidade de um sentimento, está no excesso e não na causa. E esse excesso, né, se torna um mal. Kardec comenta isso, né? Então, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, ele destaca, afasta-o da sua natureza espiritual, né? E vice-versa, né? Então, todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal, ele denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Né? E aí a gente lembra Jesus, né? No mundo tereis aflições. Então, o Mestre Jesus diz, né? João relata isso em 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse mesmo Cristo nos disse, vinde a mim todos vós que se encontrais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, as aflições ainda são esse resultante de nossas experiências pretéritas ou atuais, consequências de nossos atos e escolhas, de nossas imperfeições. No caminho, né, de progresso que todos nós trilhamos, né, e que a divina bondade nos traçou, cada um de nós percorremos nossa trilha de aprendizado, algumas mais longas e tortuosas, outras mais curtas e proveitosas, mas tudo é aprendizado. E compete a cada um de nós o resultado do aprendizado. Então, a contabilidade divina não despreza uma só experiência e nos concede sempre, né, meus irmãos, graças a Deus, ainda o acréscimo de misericórdia necessário para multiplicar as oportunidades e aprendizado. Para mim, esse estudo foi muito útil, eu tenho feito alguns estudos nesse campo, como desafio pessoal, espero que tenha sido para vocês também. Então, encerrando, eu lembro aqui um trecho da música Aprendiz, né, que é cantada por Tim Vanessa. Ela foi composta por Tim Santos, inclusive como uma homenagem ao Livro dos Espíritos. Então, Tim destaca,
Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei, para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Que assim seja para todos nós. Abraço a todos. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Trio da Esperança, de Cassimiro Cunha. Ah, coração fatigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé. Trabalha, espera, confia. Por mais lutes, mais avanças em triste, espinhosa via. Não esmoreças, contudo. Trabalha, espera, confia. Cada hora te parece nova dor que se anuncia. Não te afundes em revolta. Trabalha, espera, confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia. Mesmo assim, prossegue à frente. Trabalha, espera, confia. Encontras a cada passo desprezo, descortesia, desculpa servindo mais. Trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados padeces desarmonia, não faltes à paciência. Trabalha, espera, confia. Sonhaste calma aventura e sofres em demasia. No entanto, aguarda o futuro. Trabalha, espera, confia. Não temas nem desesperes, toda sombra é fugidia. O sol brilha, a nuvem passa. Trabalha, espera, confia. Para a cura de ansiedade, angústia, melancolia, use a receita de sempre. Trabalha, espera, confia. Cada manhã, Deus te fala na bênção de novo dia. Se queres felicidade, trabalha, espera, confia. E nessa prece em que nos sentimos tão envolvidos no teu amor, Jesus amado, nas bênçãos do teu Evangelho e sobre a inspiração dos benfeitores do plano maior, refazemos o nosso ânimo, esclarecemos nossas mentes e corações, nos acalmamos e assim criamos o campo propício para que junto do teu amor, Jesus, e das bênçãos do teu Evangelho, novo campo se faça propício às luzes que refazem, que protegem, mas que, sobretudo, renovam o nosso ânimo, nossa vontade de sermos melhores a cada instante, a cada dia. Ajuda-nos a prosseguir sempre, Jesus, contando com o teu amor que se faz presente, contando com o amparo dos bons espíritos, amigos incansáveis que sabemos sempre estar ao nosso lado, à nossa disposição. E sobre as luzes do teu Evangelho, ampara-nos o coração, para que busquemos sempre, em toda a nossa vida, em cada circunstância, em cada oportunidade ou contratempo, que saibamos nos lembrar de Deus nosso Pai, que conduz não apenas os nossos corações, mas toda a humanidade. Graças te damos, Jesus, por tanta luz e por tanto amor. Que assim seja.